senhor presidente, deputado Jânio Mendes, deputado Paulo Ramos, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Carlos Augusto Barroso, 19 anos. Valmir Freitas Monteiro, 27 anos. William Fernandes Leite, 22 anos. Há 29 anos, esses 3 trabalhadores foram assassinados com a invasão do Exército, a ocupação feita por grevistas na Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. 9 de novembro de 1988. Carlos Augusto, se vivo estivesse, teria hoje 48 anos. O Valmir teria 56, o William teria 51. Carlos Augusto sofreu traumatismo craniano fatal. Valmir e William foram baleados. Na ocasião, inflação mensal de 25%, acumulada do ano de 1000%, trabalhadores de vários setores da economia acumulando perdas elevadíssimas, perdas salariais elevadíssimas, e depois de um conjunto de rodadas mal sucedidas, de negociação, de engodo, de embromação, de pequenas atividades pontuais de paralisação, 18 mil operários de 2 grandes empresas de Volta Redonda, a CSN e a Fábrica de Estruturas Metálicas, entraram em greve, e o Exército, então, acionado por um juiz da comarca, invadiu a ocupação e assassinou 3 trabalhadores, deixando vários outros feridos, sendo 9 deles gravemente feridos. Me lembro, deputado Paulo Ramos, que na ocasião, Vossa Excelência era deputado federal e decidiu formalizar um questionamento para saber quem, afinal de contas, tinha convocado o Exército a cumprir aquela missão de desbaratar a greve. Porque, afinal de contas, pelo que disciplinava a Constituição, o Exército não podia se autoconvocar. Ele precisava ser convocado pelos poderes constituídos da República. Em resposta ao requerimento do então deputado federal, hoje nosso colega Paulo Ramos, tomou-se conhecimento que um juiz de vara, um juiz local da comarca, tinha feito a convocação, o que causou espanto, estupor, que afinal de contas as Forças Armadas estariam, por assim dizer, subsumidas a um juiz local. Isso acabou gerando mudanças na legislação federal, de modo a regulamentar o disposto no texto constitucional, de modo que as Forças Armadas sejam convocadas, se for o caso, pelos chefes dos poderes da República, e não por um de seus integrantes, assim, aleatoriamente. Curioso que quase 30 anos depois, nesta data, trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional seguem em luta para evitar um processo iminente de demissão em massa, com a implantação que pretende fazer aquela empresa do turno de 8 horas, rompendo o acordo celebrado nesta traumática greve de 88, que instituiu, entre outras medidas, no debate e na luta travada pelos trabalhadores,
o turno de 6 horas. 30 anos depois, a CSN, há alguns meses, aliás, fez um comunicado ao sindicato, um mero comunicado, dizendo que implantaria um turno único de 8 horas, o que na prática vai representar que isto não é legislação trabalhista, isto não é análise política, isto é mais simples e objetiva aritmética. Um turno de 8 horas implantado no lugar de um turno de 6 horas significa a perspectiva concreta, matematicamente falando, de demissão de 1/4 desses trabalhadores. Mas é lógico, 3 trabalhadores trabalhando 6 horas somam 4 trabalhadores trabalhando 6 horas somam 24 horas de trabalho. Ora, num turno de 3 horas, não são 4 trabalhadores para chegar a 24, são 3. 1 sobre 4 é 25%. Portanto, a luta travada hoje, quase 30 anos depois do massacre desses 3 trabalhadores legitimamente em luta por seus direitos, na CSN em Volta Redonda, é a luta para manter o acordo celebrado sobre o sangue derramado desses trabalhadores. Quero aqui dessa tribuna, já que não tive em função da sessão plenária a oportunidade de estar presente neste ato, mandar a minha saudação, a minha solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da CSN, do Sul Fluminense, de Volta Redonda, que querem evitar não apenas esse turno único, mas veja, deputado Paulo Ramos, que a empresa quer, como compensação, pagar um abono, e aí resolve a vida dos trabalhadores para sempre. Um abono poupudo de R$ 2.500, que seriam pagos, segundo a proposta da empresa, R$ 1.000, 5 dias após a aprovação da mudança do turno, R$ 500 no pagamento do salário de maio de 2018 e R$ 1.000 no pagamento do salário de novembro de 2018. Indecorosa a proposta, vexaminosa, ultrajante, e os trabalhadores da CSN, de modo acertado, decidiram sequer levá-la à apreciação da sua Assembleia. Querem mais, querem um compromisso formal, objetivo, documentado, registrado em cartório, com testemunhas, de que a implantação do turno único não representará em seguida, ato contínuo, a demissão em massa de cerca de 1/4 dos atuais trabalhadores e trabalhadoras. Querem, naturalmente, que essa implantação dependa de aprovação na Assembleia da categoria. E, evidentemente, que haja a perspectiva de uma contrapartida remuneratória a título de compensação, que não pode ser esta bagatela paga em 3 vezes até o ano que vem. Só seria pago esse valor até o ano que vem, até novembro do ano que vem. Então eu quero aqui lembrar os trabalhadores mortos em Volta Redonda, em luta por seus direitos, e quero também manifestar a minha integral solidariedade, integral apoio do nosso mandato à luta hoje travada, na mesma CSN, na mesma Volta Redonda, por trabalhadores da mesma categoria, que não aceitam pagar a fatura da crise decorrente de um golpe de Estado perpetrado no Brasil para salvar os interesses do grande capital internacional, do rentismo, do capital especulativo. Os trabalhadores não podem e não devem pagar essa conta. Por isso, em memória de Carlos Augusto Barroso, Valmir Freitas Monteiro, William Fernandes Leite, lutam hoje, nesta data, neste momento mesmo em que fazemos esta sessão plenária, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras da CSN, que se recusam a colocar o pescoço na guilhotina, se recusam a caminhar sobre a prancha,
querem dignidade, querem respeito e não querem ser tratados como os causadores e os bodes expiatórios da crise política, institucional, econômica, ética e moral, agravada pelo golpe de Estado que está em curso no Brasil. Toda a força, toda a solidariedade à luta de trabalhadores e trabalhadoras da CSN de Volta Redonda.